Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao segundo episódio aí da nossa cronologia de estudos da origem das espécies e composição florestal. Agora vamos dar continuidade falando das pteridófitas, os primeiros seres vasculares. Vendo aqui o plano de evolução, a gente já estudou um pouco sobre os briófitas e suas três separações, três divisões. E agora o grande salto da evolução é a apresentação de um tecido vascular, um esporófito dominante independente. E aí entramos das pteridófitas. As pteridófitas, então, elas são divididas em licófitas e samambaias, que são termos que se referem às plantas vasculares que não produzem flores, frutos e sementes, as quais são popularmente conhecidas como samambaias, avencas, cavalinhas e licopódios. No ensino básico, elas são tradicionalmente tratadas como pteridófitas. Na evolução, pessoal, os primeiros registros fósseis desses organismos semelhantes a elas datam de 425 milhões de anos, no período geológico conhecido como Siluriano. Porém, ficou supostamente no Carbonífero, cerca de 360 milhões de anos atrás, que houve uma ampla diversificação e irradiação deste grupo, momento em que possivelmente se tornaram os elementos dominantes nas florestas. Esse período siluriano carbonífero é reconhecido como a primeira grande radiação das licófitas e samambaias. A segunda grande radiação é do Carbonífero Triássico, até cerca de 245 milhões de anos atrás, onde registros fósseis indicam a existência de verdadeiras florestas formadas principalmente por licófitas, arbóreas com até 25 metros de altura. Imagina ver uma samambaia e uma licófitas com 25 metros de altura, pessoal. Nesse período, as licófitas deviam corresponder a cerca de 50% das espécies totais existentes no planeta. Hoje, as samambaias polipodioides, ordem Polypodiales, que se diversificam principalmente nos últimos 50 milhões de anos, correspondem a cerca de 80% das espécies existentes, um salto de 30% a mais nas espécies provenientes dessa ordem. Este grupo, então, pessoal, de plantas deve ter sido estabelecido principalmente sobre o dossel da floresta, ou seja, elas têm ordem epífitas, rupícolas ou terrícolas de subbosque, onde provavelmente havia poucas gimnospermas e angiospermas, trazendo assim uma menor competição por nutrientes e luz. Por isso que elas dominavam a floresta naquela época. A morfologia dela, então, pessoal, a grosso modo, as licófitas se diferenciam pela presença de microfilos, folhas geralmente pequenas que apresentam uma nervura central não ramificada, associadas a caules e que apresentam xilema e floema organizados, na forma de protostelo, segundo a figura 2.1 aqui. E os esporângios situados nas axilas destas folhas e caules, formando os estróbilos, ou cones. Já as samambaias apresentam folhas do tipo megáfilos. Megáfilos, isso. Geralmente grandes, com nervuras ramificadas, formando uma rede bastante complexa no tecido laminar, associadas a caules que apresentam sifonostelo, portanto, com a medula e lacuna foliar. E esporângios localizados na face abaxial, ou na margem da folha. Nossa, você está falando grego. Não, calma aí que a gente vai explicar, pessoal. Nessa figura 2.1 aqui, a gente vê um esquema mostrando o cilindro vascular maciço de uma licófitas. Então, você tem um fluxo, um cilindro central, e aqui você sai uma ramificação que dá origem à folha. Uma nervura principal e o microfilo, bem na pontinha dessa folha, não havendo ramificações. Já na samambaia, tem o mesmo cilindro central, a mesma ramificação, só que surgem a lacuna foliar, a nervura principal, a nervura primária, e dessa nervura primária, pessoal, saem as nervuras secundárias, ramificando. Então, lá na ponta da folha, essa nervura é mais grossa, chamada então de megafilo. Já o fluxo de seiva, a diferenciação se encontra na organização do xilema e do floema. No protostelo, que representa as licófitas, temos no cilindro. Isso aqui é uma representação desse cilindro aqui, pessoal, central. Então, no centro tem o xilema, que é a seiva bruta, né, que são os sais minerais e a água.
Aí ela vai lá para as folhas, executa a fotossíntese e devolve o floema. Então é xilema na parte interna e floema na parte externa. Passando aqui para samambaias, ela já diversifica em dois exemplos, no Siphonostellum, que é essa organização, não sendo tão um círculo fechado, concêntrico, e obtendo então a mesma especificação, xilema para dentro, floema para fora, e o primeiro surgimento da medula. E aqui, consequentemente, também a epiderme, né, que mantém-se igual entre as licófitas e as samambaias. Outra diversificação diferente aqui no xilema, e isso aumenta a taxa de transferência dessa seiva, pessoal. Tá vendo que tem mais cilindros em menor tamanho, mas porém com maior eficiência de transferência de seiva. Alguns exemplos, pessoal, da reprodução dessas espécies da pteridófitas, né? As pteridófitas, então, elas necessariamente são reprodução sexuada, e o ciclo de vida dessas licófitas e samambaias, assim como as demais plantas terrestres, é diplobionte, ou seja, envolve a alternância de gerações. A geração gametofítica, na qual produz os gametas, é haploide e efêmera, ou seja, ela não é duradoura. Já a geração esporofítica, que produz os esporos, é diploide e de longa duração. Aqui traz um pouquinho do exemplo, né, desse ciclo da vida das samambaias. Então, dando origem aqui ao gametófito, ele faz um anterídeo, que é um órgão receptor desse gametófito, ou o arquegônio, que são a composição desses dois órgãos, onde vai haver essa formação de gametas, né? essa associação. Aí dá origem ao esporófito jovem sobre um gametófito 2N, vai desenvolver esse gametófito, vai para o esporófito 2N, vira o cispino de consoros, libera esse esporângio, a estrutura de esporângio, né? Faz essa estrutura de esporângio que dá origem aos esporos e assim ao gametófito. Como é sexuado, então precisa do esporo e do gametófito, né? Esporângio e o gametófito. Aqui também traz alguns exemplos, né, do grupo das plantas vasculares. Não só temos aqui as pteridófitas, pessoal, temos aqui uma araucária que já faz parte do próximo grupo, né, das gimnospermas. Aqui traz também a questão da secção das folhas que são possíveis observar nas samambaias, tá vendo? Essa inserção dos folíolos são diferentes, existem diferentes possibilidades. O papel ecológico dessas pteridófitas. As samambaias influenciam o estabelecimento de outras plantas no subbosque da floresta, uma vez que reduzem o nível de iluminação existente sob a copa em até 32%, pessoal. Então, é uma redução drástica de luminosidade no subbosque da floresta. O solo onde crescem as samambaias é geralmente mais profundo, comparando com as áreas livres de samambaias, o que pode atuar como uma barreira mecânica para as sementes que alcançam o solo e para as plântulas emergentes. Isso acaba dificultando a regeneração natural de algumas espécies. Além disso, muitas das espécies da samambaia podem apresentar compostos tóxicos, pessoal, que inibem o estabelecimento de outras plantas. Então, além da restrição de luminosidade, além da barreira mecânica, ela apresenta um composto tóxico. Legal, então, principalmente no início da sucessão ecológica, tem essa dificuldade de vencer essa disputa por localização, assim, por território com essas espécies, né, a samambaia. Atuando dessa forma no controle de uma estrutura final do dossel de uma área de regeneração, consequentemente. Apesar de muitas vezes limitar o crescimento de muitas das espécies nesses estágios iniciais, deve-se destacar que a presença das samambaias em locais perturbados leva à estabilização e ao melhoramento das condições nutricionais do solo. Ou seja, tem pontos positivos e negativos. As espécies que conseguem adentrar, passar e se estabilizar junto às samambaias têm possibilidade de ter um solo mais nutrido, mas com condições de profundidade, com condições ideais para o crescimento. As samambaias também apresentam associações simbióticas com fungos, na qual ambos os organismos são beneficiados. Isso é muito interessante e muito importante na composição e na estrutura florestal, com a transferência de nutrientes e carbono orgânico. Então, essa simbiose com fungos favorece essa troca de nutrientes e o carbono orgânico, que é essencial para a estabilização e crescimento das espécies
da nossa flora, né? Não só as briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, mas assim, de maneira geral, em tudo, né? Como as micorrízas, como nas micorrízas, que são fungos bem famosos, né, pessoal? Estima-se, então, que essas plantas têm associações com fungos desde da era do Paleozoico. Há associações com glomerimicotas, ascomicotas e basidiomicotas, constituindo a ecto e a endomicorriza, pessoal. Cerca de 80% dos esporófitos das samambaias apresentam associações facultativas com fungos micorrízicos. Então, pessoal, é assim, na floresta tem essa composição, conforme havia dito, elas podem se estabilizar no dossel até o subbosque. Aqui um exemplo, pessoal, dessa troca, dessa interação da micorriza. Então, você tem aqui um fungo, as hifas, né, que são as partes que compõem o sistema radicular das raízes aqui, e a micorriza, que ocorre nas raízes. E tá vendo aqui nessa seta aqui, você transfere o nutriente, tem essa troca de nutriente entre uma raiz de pinheiro ou qualquer outra espécie ao redor, mais próximo a essas raízes que possuem essas micorrizas. Aqui tem do lado esquerdo a zona da micorriza, uma zona de abrangência, o sistema radicular de uma espécie qualquer, do reino Plantae, e a simbiose, né? As raízes fasciculadas vão se saindo e adentrando ao solo e vão criando e vão conhecendo, estabilizando, né? Fazendo essa simbiose com as micorrizas, né? Com os fungos que estão presentes ali no solo. Aqui trago uma imagem mais real do grupo GMIX da Faculdade onde eu estudo, da Exalc, demonstrando mesmo, de fato, uma micorriza. Então, vocês podem ver que temos aqui uma pequena plântula, um sistema radicular pivotante, e olha a quantidade de raiz fasciculada que emite. Então, ela favorece o crescimento, aumenta essa zona de exploração das raízes, porque ela faz essa simbiose com a micorriza. Então, torna-se eficiente essa ciclagem de nutrientes entre as plantas. De extrema importância, pessoal, para uma floresta. Aqui, então, por último, pessoal, trago 4 imagens para vocês visualizarem, de fato, o que ocorre numa floresta com a presença dessas pteridófitas. Na imagem 1, vocês veem que ela domina, devido a a competição dessa adensamento dessas espécies no subbosque. Vocês veem que tem uma presença de arboretos, né, árvores maiores aqui, mas na regeneração é muito difícil de você encontrar alguma coisa aqui. Já na imagem 2, por que eu trago essas estruturas maiores? Porque lá nos primeiros slides a gente viu que tem as florestas que chegam até 25 metros de altura. Então aqui já tem umas estruturas um pouquinho maior das pteridófitas, né? Então você vê que é possível em algum gênero chegar a essa altura. Não mais, porque teve a evolução com as gimnospermas, as angiospermas, e hoje já não se tem tanto nessa altura assim. Algumas florestas no mundo ainda possuem. A imagem 3 ela se desenvolvendo sobre galhos, não estando no solo, mas sobre o substrato que tem nos galhos, né, devido à umidade, esses musgos aqui. E o 4 é as samambaias também dominando esse subbosque, né, dificultando a regeneração natural. Então, pessoal, para saber um pouquinho mais dessa nossa cronologia de estudos, até o próximo e muito obrigado.